águas com as suas mãos, quem contou o pó da terra e pesou os montes, quem guiou o teu espírito, quem conselhos deu a ti, com palavras fez a terra e a sustentas em suas mãos. Oh Deus, tudo existe para a sua glória. Oh Deus, tudo existe pra te dar louvor. Oh Deus, tudo existe para a sua glória. Oh Deus, tudo existe pra te dar louvor. As nações pra ele são como uma gota d'água, como o pó soprado ao vento, são as ilhas para ele. Quem fundou o universo e as estrelas estendeu, com que compararemos? Semelhante a Rei, tu és, oh Deus, tudo existe para a sua glória. Oh Deus, tudo existe pra te dar louvor. Oh Deus, tudo existe para a sua glória. Oh Deus, tudo existe pra te dar louvor. Levantai ao alto os olhos e vede quem criou. Infinito é seu próprio ser, mas eu me lançarei. Levantai ao alto os olhos e vede quem criou. Infinito é seu próprio ser, mas eu me lançarei em te conhecer. Oh Deus, tudo existe para a sua glória. Oh Deus, tudo existe pra te dar louvor. Oh Deus, tudo existe para a sua glória. Oh Deus, tudo existe pra te dar louvor. Oh Deus, eu existo para sua glória. Oh Deus, eu existo pra te dar louvor. É pra ti que nós existimos, Senhor, pro louvor da tua glória. Ajuda-nos, Senhor, a existir para ti. De cruz se erigiu, dela o dia fugiu,
deu a vida por mim. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Deu minha cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo até morrer, eu a vou proclamar. Jesus, a vergonha da luz, quero sempre levar e sofrer. Eu me alisto, vem me buscar e com ele uma partida. Confesse o seu amor pelo Evangelho de Cristo. Se eu amo, como não amar até morrer? Levarei por uma coroa tocar. Sim, eu amo. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei dá-nos a graça, Senhor, de carregar o Teu Evangelho até o último dia das nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, igreja. Graça e paz, nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar aqui para iniciar. Quero iniciar orando, depois a gente entra aqui no tema. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado por esse domingo. Obrigado por esse momento tão bom, Senhor, junto com a Tua igreja, de louvor, de café da manhã, de ceia do Senhor principalmente. Como é bom lembrar do Teu sacrifício logo quando acordamos, em comunhão, comermos, conversarmos e vivermos igreja, Senhor. Obrigado por esse Teu amor fraternal que invade as nossas vidas, edifica o Teu corpo e rende glórias ao Teu nome.
Oramos para que o Senhor possa falar agora através da Tua palavra, continuando aqui no tema, e que o Teu Espírito aplique essas verdades aos nossos corações, para que não seja apenas conhecimento, mas para que seja vida. Teologia é vida, Senhor. Que a Tua boa teologia, Deus, seja para nossas vidas serem edificadas, santificadas e sermos cada vez mais parecidos contigo. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vou fazer um resumo aqui de tudo que eu já disse, certo? E vai ter uns slidezinhos aí só para a gente acompanhar. Então eu vou ficar por aqui. E só um aviso aí aos jovens, né? Eu falei pro pessoal, eu acho muito engraçado quando eu vejo alguém dormindo na igreja. Eu vejo o cara assim, a minha primeira reação é rir. Então se eu rir aqui, já sabe que tem alguém por aí dormindo. E eu vou apontar. Então, fica aí a dica, certo? Tô brincando. Ou não, né? Não durmo. Somente aí para os que ficaram acordados junto comigo ontem. Então vamos lá, gente. Deixa eu ler o texto. Romanos 3, 21. A partir do 21, agora eu vou ler até o 4, 6. É o mesmo texto que eu estou usando aqui todas essas mensagens. Romanos 3, vamos ler aí do 21. Aí eu vou entrar no 4, ler aqui até 8, na verdade. Vamos lá. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está, pois, a jactância? Foi de todo excluída. Por que lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Capítulo 4. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tendo que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independente de obras. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Bem, que texto, gente. Por isso que a Lutero chama esse texto aqui de um ponto central, não só de Romanos, mas de toda a Escritura. A teologia de Lutero é uma teologia da cruz, é uma teologia da justificação pela fé. Foi através disso que ele se converteu. E ele tem nesse texto, digamos, a sua alta teologia bíblica, né? Sua alta doutrina, assim, aquilo que ele mais valoriza. Hoje de manhã, gente, eu vou aproveitar aqui que nós estamos no MBD, vou dar um tom mais de aula, assim, aula e pregação ao mesmo tempo. Então eu vou talvez diminuir o ritmo, aqui no meio eu me empolgo, né? Mas vamos acompanhar aqui alguns pontos importantes sobre esse texto, sobre a justificação somente pela fé, não sola fide, que é o nosso tema aqui de manhã. Então, vamos lá para o que eu já disse. E aí, pode passar aí para o outro slide aí. O resumo daquilo que eu falei ontem, né? De manhã eu preguei sobre solos Christus, o fundamento da justificação. Cristo é o executor da obra de justificação, é o executor da obra de salvação.
lembra que eu disse que só Ele pode fazer isso, porque Ele é Deus, 100% Deus, e porque Ele é homem, 100% homem. Então só Jesus Cristo poderia ser entregue na cruz do Calvário para pagar um preço tão alto, porque é Deus, e pagar um preço pelos homens, porque também é homem. Então sem Ele não haveria salvação, não haveria justificação, porque eu falei que Ele, além de nos justificar, Ele demonstra a justiça de Deus. Como o texto diz aqui, Deus é justo e justificador. Quando nós lemos que Deus justifica o ímpio, isso é muito pesado, e aí Cristo vem como resposta, né? Deus condenou alguém inocente, pagou o preço do nosso lugar, nos substituiu na cruz. Quando nós deveríamos estar lá, Ele levou sobre si os nossos pecados. Então Ele é o centro, solos Cristo é o centro. E aí eu falei que daquele lado ali, sola gratia, nós temos o motivo da justificação, o lado divino. O que motivou Deus a enviar o seu Filho para que Ele fosse o executor dessa obra. E nós vimos ontem à noite que foi somente a graça. Nada fora de Deus. Ninguém constrangeu Deus a fazer. Ninguém convenceu Deus a fazer. Minha fé não é uma dívida que Deus tem que, por obrigação, me salvar e mandar o seu Filho. Mas nós vimos que graça, além de um favor imerecido, é a forma que Deus trata o seu povo quando nada externo a Ele o convence, o impele, o motiva, o constrange a agir em nosso favor. Então a graça ali é o motivo da justificação. E desse lado aqui, agora de manhã, nós vamos falar sobre somente a fé, a resposta adequada a esse sacrifício central e a motivação da graça. Como o povo de Deus responde com a fé. É o lado humano aqui, digamos, da justificação, né? Vamos dizer assim, né? A resposta que nós damos, a resposta apropriada que nós damos aos solos Cristos e a sola gratia. Então nós vamos, fica com isso aí, deixa aí paradinho para a gente sempre lembrar. Nós vamos falar hoje sobre somente a fé. Vamos lá para o texto, fique com a sua Bíblia aberta e eu quero destacar alguns pontos desse texto, só para a gente iniciar aqui uma introdução. Então, Romanos capítulo 3, do verso 21 até o 31 agora. Fique aí com ele aberto. Eu acho que tem um slide aí dos versículos. Pronto, deixa aí passando, aí a gente vai acompanhando. Do verso 22, aí quando eu falar o verso pode ir. Isso, paz, a Dani ali se garante. No verso 22, há 7 citações sobre a fé, né, nessa passagem. No verso 22, Deus diz, né, a palavra de Deus diz: justifica mediante a fé, e aí para todos os que creem, justiça mediante a fé. Verso 25 vai afirmar que a propiciação é oferecida mediante a fé. Aquela propiciação que Deus fez, Deus em Cristo, e nos oferece mediante a fé. Verso 26, Deus é o justificador daquele que tem fé. Talvez as traduções sejam diferentes, essa daqui é a NVI, mas a mesma ideia está aí no versículo. Verso 27, né? A vanglória é excluída pelo princípio da fé, não das obras, porque se fosse das obras nós teríamos então motivo para nos gloriar. Verso 28, o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Verso 30, ele vai dizer de novo: Deus justifica pela fé tanto judeus quanto gentios. Não há distinção de grupos de pessoas, de raça de pessoas. E no verso 31, ele afirma que a fé não anula, mas confirma a lei. Então nós temos 7 momentos aí, Paulo focando que a justificação é mediante a fé, é pela fé, é daquele que tem fé, é no princípio da fé, independente das obras da lei, é pela fé judeu, tanto para judeus quanto para gentios, e que a fé não anula a lei, mas confirma a lei. Então há um foco de Paulo aqui claro na fé, do que é a fé, do que a fé se apropria, e a fé como resposta apropriada à doutrina da justificação, né? É inegável que o Paulo está fazendo uma defesa aqui do somente a fé. E dizer para eu e para você que a única coisa que nós podemos fazer, e já eu vou explicar até isso, tentar aqui extrair do pensamento dos reformadores, e claro,
eles pensam a partir das escrituras, nisso eu concordo com eles, mas a única coisa que nós podemos fazer é crer em Jesus Cristo, é crer no sacrifício que Ele executou, é crer na graça que motivou a Deus. É a única resposta apropriada que nós temos. Então, nas 3 primeiras afirmações de Paulo, ele simplesmente está dizendo que justificação chega até nós mediante a fé. Somos justificados mediante a fé. É a afirmação principal e primária dele. Nas outras 3 afirmações, 27, 28 e 30, ele está dizendo que a fé é o oposto das obras. A gente tem visto isso aqui já nas outras mensagens. Então ele vai, se tivesse obras, nós nos vangloriaríamos, mas não temos, não é excluído. O homem é justificado independente das obras. E como as obras não contam, a raça, o povo, a cor também não conta, porque é só pela graça. Então não há diferença entre judeus e gentios. E no verso 31, ele faz um resumo, não é tanto uma explicação, né, mas é uma afirmação resumida, de que mesmo que seja só pela fé, que anule nesse sentido as obras, mas a fé ainda assim não anula a lei, mas a confirma. Então, o argumento de Paulo, que está falando aí sobre a fé, é esse: é somente pela fé, não é pelas obras. Aí ele junta as duas, mas a fé não anula a lei, a fé confirma a lei. Nós vamos ficar com essas verdades aí. Então, fique com isso na cabeça. Foi isso que, já eu vou ler o testemunho de Lutero, foi isso que impulsionou a reforma protestante. Essa doutrina aqui estava esquecida. A gente viu aqui as relíquias, né? Aquelas coisas engraçadas, as indulgências, o clero, a forma da hierarquia da Igreja Católica, somente pela fé estava esquecido. E aí Lutero vem, Romanos brilha no seu coração, e no coração de Calvino também, e ele chamou a dessa doutrina de o artigo pela qual a igreja permanece ou cai. Para Lutero era essa verdade aqui que mantinha uma igreja de pé ou que fazia a igreja cair, que fazia uma igreja ser edificada, viver e crescer, ou a não crença nisso aqui fazia uma igreja morrer, fechar as portas. Então, para ele era isso aqui que definia o que era igreja e se era uma igreja saudável. Calvino também diz algo muito parecido: esse é o principal artigo da religião cristã, a justificação pela fé somente. Então os reformadores colocaram muita ênfase nisso, né? A reforma tem várias motivações sociais, políticas, históricas, intelectuais, e às vezes a gente vai para o colégio e estuda a reforma, né? E o professor fala de todas essas motivações, né? Os estados da Europa que estavam se formando e queriam ficar independentes da Igreja Católica, a nova classe média que estava surgindo e estava se revoltando contra a igreja porque não permitia o lucro, não permitia o comércio. E aí dizem que a reforma, Calvino é o primeiro capitalista, né, que surgiu. E a gente aprende todos, e muitas dessas coisas são verdades, né? A gente vê as guerras que tiveram lá entre os países, mas a gente não aprende na escola que a principal motivação, por mais que existissem essas outras, né, foi teológica, foi doutrinária, e essa doutrina estava no centro. Deus, na sua soberania, usou todo o cenário da Europa naquela época para que por meio dessa doutrina a igreja pudesse ser reformada, né? Praticamente ressurgindo das cinzas. Vamos entrar aqui nesse tema, e aqui eu tenho alguns pontos que eu queria afirmar sobre a justificação, né? Que eu não toquei neles rapidamente, mas eu queria afirmá-los aqui. 4 pontos que resumem tudo o que eu já disse. Eu vou dedicar aqui um tempo a eles. Primeiro é que a justificação é um ato único e pontual. Deus nos justifica e pronto. Quando você se converteu, quando você manifestou fé verdadeira em Jesus Cristo, no dia da sua conversão, você foi justificado. E é igual para todo mundo. Você foi declarado justo diante de Deus. E não há, digamos, um processo, uma caminhada na justificação. É um processo, é um ponto que acontece na história e ponto final. Estamos
justificados. O segundo, e aqui todos são consequências das verdades que vem antes, é que a justificação não nos torna justos num processo, ela nos declara justos. Isso aqui é importantíssimo, os reformadores fizeram muito por este ponto. Nós vamos já ver no texto como isso é verdade. Talvez muita gente que conheça, porque nós vivemos num país católico, mas a doutrina católica da justificação é exatamente o que está sendo afirmado ao contrário dessa primeira sentença, certo? Para os católicos, justificação é um processo gradual, não é um ponto que aconteceu e não acontece mais, mas nós estamos num processo de nos tornar justos. No catolicismo, naquela época, como é até hoje, né, no final das contas, é a minha justiça que vai contar diante de Deus no tribunal divino. Quando Deus, vamos usar a ilustração aqui do peregrino, quando nós estamos diante dos portões celestiais, aquele portão vai se abrir ou não de acordo com a minha justiça própria. Então, para o católico, ele vai crescendo em justiça ao longo da vida até o ponto de morrer. E aí, se ele morre tendo alcançado um padrão de justiça que Deus aceita, teremos céu. Se ele morre sem esse padrão, sem ter alcançado esse progresso esperado por Deus, então teremos inferno. Mas aí surge o problema: ninguém consegue seguir o padrão. Então criaram o purgatório. Você tem a segunda chance para lá pagar os seus pecados, né, para lá progredir em penitências, para aí sim entrar no céu. Então os reformadores olharam para isso, Lutero olhou para isso, olhou para Romanos e disse: não é assim. O exemplo de Abraão aqui não é esse, não é um processo, e não é a nossa justiça que conta. Então essa segunda parte é importante. Deus nos declara justos diante dele. Justificação é algo externo a nós, é uma declaração judicial. Nós estamos num ambiente de tribunal e o juiz olha para o rapaz no banco do réu, você, e diz: você está justificado, porque meu filho aqui, a justiça de Cristo veio sobre você. Então esse é o terceiro ponto. A justiça que nos faz aceitáveis diante de Deus é externa, não é a nossa justiça. Não é a nossa. E o quarto ponto é que essa é a justiça de Cristo. É a justiça de Cristo que é considerada como sendo nossa. A isso, irmãos, os reformadores chamaram do aspecto forense da justificação. E forense aqui é um termo judicial, algo que é declarado, é algo de uma noção de direito, né, de um tribunal, e que Deus dá uma sentença legal e diz: fulano de tal está justificado. E ponto final. E ponto final. A linguagem aqui de Paulo é de atribuir justiça, creditar justiça, ou em alguma outra tradução, como aqui na revista atualizada, nós temos imputar justiça. Então, não é nos tornar justos, é colocar uma justiça sobre nós, outra justiça. É imputar justiça, é creditar. Na NVI nós temos creditar e fica mais explicado. Vamos usar uma ilustração aqui. Conta bancária, né? Nós temos uma conta e ela está lá. Se ninguém colocar dinheiro lá, vai ficar zerada ao infinito, né? Então você tem uma conta lá parada e alguém vem e acredita dinheiro na sua conta, deposita dinheiro na sua conta e então ela tem o saldo aí, cresce o saldo de acordo com que alguém depositou. É o que Jesus está fazendo, é o que Deus está fazendo, creditando, imputando a sua justiça sobre nós. Não é nossa, alguém acreditou em nós. A justiça de Cristo veio sobre nós. Então nós temos essas verdades aí que foram centrais da reforma. Nós não podemos confundir justificação com santificação, porque a doutrina católica faz isso. Ambos, né? Eu vou me santificando e eu vou me justificando, porque é a minha justiça que vai contar. Mas protestantismo é diferente. Nós fomos justificados, Deus nos declarou justo, e é por isso que nós temos a capacidade agora de entrarmos no processo de santificação. E santificação, sim,
é um processo, né? A justificação tira a culpa do pecado e a santificação vai aos poucos tirando a presença do pecado do nosso meio. Então nós temos esses passos da soteriologia, da doutrina da salvação, né? Quando nós fomos regenerados por Deus, nós nascemos de novo, né? Fazendo aqui um caminho de como Deus age na salvação. Deus nos chama pelo seu Espírito e nos dá um novo coração, isso é regeneração. E Ele nos livra da escravidão do pecado, do poder dominador do pecado quando nos regenera. Depois nós nos convertemos e, sendo justificados, Ele nos livra da culpa do pecado, da condenação do pecado. Na santificação, no processo, Ele vai nos livrando aos poucos da presença do pecado. E quando nós formos glorificados, Ele vai nos libertar 100% dessa presença. Então há o processo sim de santificação, mas justificação vem antes, é pontual, é uma vez só. Vamos ver isso no exemplo aí de Abraão. É uma linguagem clara de Paulo nas Escrituras. Abram aí comigo, fique aí no capítulo 4, a partir do verso 1. Começa daquela forma que a gente já viu aqui. Abraão, o que Abraão alcançou? O pai da fé, como é conhecido. O que foi que ele conseguiu, né? E aí vem a pergunta, vem a afirmação, na verdade, né? Se ele foi justificado por obras, se foi a grande fé dele que motivou a Deus, a fé como uma obra de Abraão, ou qualquer outra coisa, se foi isso, então ele tem motivo para se gloriar. Sendo que Paulo diz aqui, não diante de Deus, diante dele mesmo ou diante de alguém, ele tem algum motivo, ele tem alguma razão para se orgulhar e dizer: fui eu que fiz, foi a minha fé que fez, foi a minha obra aqui que fez. Mas Paulo está negando isso. Ele pergunta, né? O que é que diz a Escritura sobre Abraão? E a resposta é: Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ou em outras traduções, foi creditado como justiça. Nós temos aí no verso 3, primeira afirmação dessa verdade: Abraão creu e uma justiça foi creditada a ele. Uma outra justiça foi imputada a ele. Não a dele, mas a uma justiça externa. Por isso que ele não tem motivo de orgulho nenhum. O texto continua: ora, o que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas o que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E assim também Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independente de obras. Segunda afirmação semelhante de Paulo, usando o exemplo de Davi, usando as palavras de Davi: bem-aventurado, feliz, né, é o homem a quem Deus atribui justiça. Não é o homem que tem justiça, mas é o homem a quem é atribuído uma justiça de Deus, que vem de Deus. Então bem-aventurado é aquele que recebe uma justiça externa, como Abraão estava recebendo. E que é, de novo aqui, a frase, é um bordão de Paulo, né, um jargão: independente de obras. Porque se fosse a própria justiça dele, né, nós teríamos obras contando aí para essa justificação. E aí ele vai citar textos do Antigo Testamento: bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Verso 8. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais vai imputar o pecado, atribuir o pecado ou creditar pecado. Esse verso é Paulo afirmando a mesma coisa, mas com a ideia contrária, fazendo uma adversidade contrária, né? Um elemento aqui retórico, de argumento, de debate. Ele está dizendo: Deus nos creditou justiça, e feliz é aquele que Deus não vai creditar pecado, que Deus vai perdoar pecado. Quando o Senhor olha para o seu povo, para os seus filhos justificados, é a justiça de Cristo que está sobre ele. Deus olha pelos óculos, pelas lentes da justiça de Cristo, não dos nossos pecados. Ele não vê mais ímpios, mas ele vê homens justificados porque receberam a justiça de Cristo. Lutero chamou isso de a grande troca.
o modo como ele ilustrou aqui. 1 Pedro 3,18 diz o seguinte: pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. O justo pelos injustos é o que Lutero chama de a grande troca. Houve uma troca de créditos na cruz do Calvário. Quando Jesus Cristo morreu, Deus colocou ali na cruz e imputou sobre ele, creditou sobre ele os nossos pecados. Os nossos pecados estavam sobre Cristo, e ao mesmo tempo a justiça de Cristo foi creditada a nós. A sua justiça estava sobre nós. Ele levou sobre si os nossos pecados representativamente, como nosso representante, como homem, e creditou a nós representativamente a sua justiça, como Deus, como justiça de Deus. Ele se fez esse substituto. Ele foi o justo que foi punido no lugar dos injustos. Para isso, Lutero disse que essa era a troca mais maravilhosa do mundo, era a troca mais maravilhosa do Evangelho. Vamos abrir em Filipenses, capítulo 3. Paulo dá um breve testemunho aqui da sua vida. Deixa eu achar aqui, perdi o versículo. Então, Filipe, estava no livro errado aqui. Vamos lá para Filipenses capítulo 3. A partir do verso 5, Paulo começa a fazer uma espécie de testemunho dele, né? Então ele diz aí, a partir do 4: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus dos hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo dando aquilo, olha como eu era perfeito, olha como eu queria ser perfeito diante de Deus. Aí no 7 ele vem: mais que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e considero como refúgio para ganhar a Cristo. Preste atenção agora no verso 9: e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Jesus Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Paulo está dando o currículo que ele tinha como hebreu dos hebreus, judeu de puro sangue, fariseu, zeloso, perseguidor da igreja em defesa do judaísmo, irrepreensível quanto à lei, aquele homem que nós poderíamos olhar, se alguém vai ser salvo por obras, esse homem é Paulo, grande mestre judaico, grande defensor do judaísmo, da Torá, da lei. E o que ele diz é: mas eu considerei tudo isso como perda, tudo que eu era, tudo que eu fazia, lixo diante de Jesus Cristo. Por quê? Porque não é a minha justiça própria que vai contar, mas a justiça de Jesus Cristo. Eu vou ser achado em Cristo e não em mim mesmo, numa justiça que vem mediante a fé e que procede de Deus. Paulo recebeu a justiça que foi imputada a ele, a justiça de Cristo. Isso é um testemunho belíssimo de um homem que abandonou a confiança nas obras da lei, porque entendeu que não era a justiça dele que contaria no final, que contaria diante de Deus, mas sim a justiça de Jesus Cristo. A gente vê no mundo muito aquela expressão: você precisa encontrar a si mesmo, você precisa se achar, né? E você vai fazer isso entendendo mais de si mesmo, meditando sobre você. Você precisa descobrir a sua identidade. O que Paulo vem aqui dizendo não é isso que importa. Eu quero ser achado em Jesus Cristo, eu quero ser encontrado em Jesus Cristo, porque quando Deus olhar para mim,
ele vai olhar primeiro por meio de Jesus e vai ver que eu fui justificado, que é a justiça de Cristo que está sobre mim. Se Paulo considerou tudo como perda, porque não seria suficiente para ele, quanto mais para nós. Quanto mais para nós, né? Então nós temos essa verdade. Deus acredita em uma justiça externa. Isso foi central na reforma. Então vamos para o próximo ponto aqui. Nas outras afirmações, Paulo estava dizendo que independe da lei. E aqui eu vou dar uma corrida maior, porque esse é um assunto teológico controverso. Eu quero só dar uma resumida nele e vermos que não depende da lei, e principalmente como é que a fé confirma a lei e não anula. Isso é interessante. Então, primeira coisa, o que Paulo quer dizer com obras da lei, quando ele usa aqui em Romanos e usa também em outros textos? Há algumas interpretações distintas sobre isso. Entre as mais conhecidas estão aqueles, e aí isso toca na doutrina da justificação, pessoas que não concordam com isso aqui. E hoje em dia há um movimento teológico importante que diz que Lutero e Calvino leram as escrituras de modo errado, e que nós temos defendido uma justificação pelas lentes de Calvino e de Lutero, que não é o que Paulo estava defendendo. Se chama nova perspectiva de Paulo, né? E eles fazem um entendimento de obras da lei aqui diferente do que eu acredito que Paulo está querendo dizer. Eu vou defender a posição mais óbvia que vocês vão encontrar aqui no texto, mas as interpretações podem ser duas distintas aqui do que nós temos visto. Para muitos, obra da lei, quando Paulo fala de obra da lei, ele está falando da tentativa, digamos, farisaica do legalismo da lei, né? É como se eu estivesse usando a lei de forma legalista. É o uso errado da lei. Essa é uma interpretação. Isso aqui só quer dizer para aquelas pessoas que estão entendendo a lei de modo errado, né? Esse é, basicamente, resumindo, a interpretação. A outra interpretação é de que se obras da lei aqui quer dizer somente algumas marcas do povo judeu, a qual Deus deu a lei e fez, digamos, definiu esse povo culturalmente, como a circuncisão, a dieta judaica, o calendário judaico. Então, quando os judaizantes vinham e queriam que todos os gentios, todos os povos seguissem a lei de Israel, então o argumento aqui é que é a essas obras da lei aqui que Paulo estaria falando, só sobre essas marcas culturais, civis, definidoras do povo de Israel, que estavam sendo impostas a outro povo. Então, se você fugir disso aqui, então você vai ser independente da lei. Mas o que eu acredito não é isso. Eu acredito que Paulo está dizendo aqui, obras da lei é qualquer tipo de obra, qualquer boa ação, qualquer ato de obediência, as coisas que nós fazemos. Para mim, isso são as obras da lei. Ora ele usa obras da lei, ora ele usa só obras, e não tem nenhum interesse de especificar qual tipo de obra é essa, que boas obras são essas, que obras da lei são essas. E no exemplo de Abraão, ele fala de obras da lei de modo intercambiável, assim, então, sem fazer distinção sobre isso. Então eu creio que a interpretação aqui é a mais óbvia mesmo do texto. Eu já falando de qualquer ato nosso, qualquer coisa que nós fazemos. E aí, se nós estamos dependendo disso para a justificação, é disso que ele está falando. Não conta aquilo que nós estamos fazendo. Não conta aquilo que nós temos de boas obras, digamos assim. Há um comentarista, para mim é o principal comentarista de Romanos, se chama Douglas Moo, né? O comentário de Romanos dele é um dos principais que existe. Ele diz o seguinte: obras da lei ou obediência à lei não significam um certo tipo de obra ou obras vistas de algum ponto de vista, que foi as duas que eu disse aqui, né? Mas qualquer coisa que uma pessoa faz é uma obediência à lei. Qualquer coisa que uma pessoa faz, simplesmente isso. Então quando Paulo está dizendo independente das obras da lei, independente de qualquer coisa que nós fazemos, é a leitura mais óbvia, e eu acredito, estou com o Douglas Moo aqui, que essa é a leitura principal. A gente não precisa fantasiar muito nesse ponto. Então parece que há um contraste aí, né? Então, se é independente do que nós fazemos, de qualquer coisa que nós fazemos, então podemos fazer o que quisermos.
né? Que era o argumento dos judaizantes. Se é pela graça agora, se não vale mais as obras da lei, então vamos para a gandaia aí, né? Vamos curtir a vida, fazer o que quiser, não precisa obedecer a Deus. E Paulo lá, na sua última afirmação, vai dizer: não, a lei não, a fé, a justificação não anula a lei, antes confirma a lei. Aqui, gente, só 2 pontos que eu acredito que Paulo vai desenvolver esse tema depois. Paulo vai falar muito disso em Gálatas, mas para resumir aqui o ensino bíblico, como a fé confirma a lei. Em primeiro lugar, porque a lei sempre apontou para Jesus Cristo. Ela foi um meio de manifestação, como nós vimos, mas ela nunca teve a intenção de ser a manifestação final. Ela nunca teve, assim acredito eu, ela nunca teve a intenção de salvar o povo de Deus. A lei nunca teve isso. Ela sempre apontou para o Salvador. As pessoas do Antigo Testamento eram salvas porque olhavam para a lei como aquilo que estava sendo preparado para a vinda de Jesus Cristo, como apontando para o nosso Salvador. Então ela sempre apontou para Jesus, sempre apontou para Cristo. Então quando nós depositamos fé em Jesus Cristo, nós estamos depositando fé naquilo para o qual a lei sempre apontou. E o segundo ponto é que Jesus Cristo confirma a lei, né? Nós temos a lei mosaica que nos foi dada, a lei da antiga aliança que passou, mas Jesus Cristo vem na nova aliança e Ele confirma muito dessa lei, renova muito dessa lei, aprofunda mais a lei, dá novos mandamentos ao povo de Deus. Então nós temos uma lei de Jesus Cristo. Então, ao mesmo ponto de que a lei antiga sempre apontou para Cristo, nós também temos em Cristo a lei pelo qual o cristão deve viver. Então se nós depositamos fé em Jesus, nós não anulamos a lei, nós estamos confirmando-a. Tanto porque ela sempre apontou para Jesus Cristo, nós estamos colocando a fé onde a lei sempre apontou, e porque o próprio Cristo também nos deu uma lei para seguirmos. Então não há anulação, não há esse argumento aqui de desobediência deliberada, né? De desobedecer a Deus porque quer, porque nada vai acontecer, porque nós somos justificados. Se há um crente que pensa dessa maneira, ele não é crente, me desculpe dizer. Nenhum filho de Deus pensa que pode desobedecer a Deus só porque foi alvo da sua graça, só porque as obras não contam. Isso é um pensamento de um coração não regenerado. Então nós obedecemos porque além de ser gratidão, além de ser amor, além de ser reverência a Deus, Cristo também confirmou a lei e nos deu uma lei para obedecermos, né? Nós não somos antinomistas, anti-lei, nós não somos contra a lei. Nós só não depositamos nela a nossa esperança de justificação e de salvação. Que isso fique claro. E esse aqui é um ponto que a gente precisa estudar mais, aprofundarmos mais. Terceiro ponto aqui, gente. Seguindo aqui essa aula / pregação, né? Já eu estou chegando no final, não quero esticar muito hoje. Há uma pergunta que precisa ser feita, certo? Qual é a relação da fé com as obras? Porque quando eu falo aqui que a justificação é pela fé, é somente pela fé, ou que a justificação é mediante a fé, parece que a fé é uma obra. Parece que Deus está esperando que eu faça algo, manifeste a minha fé para então me justificar. Parece então que a fé é uma condição para a minha justificação. E os termos são duvidosos, é um assunto difícil, mas qual é a relação que a fé tem com as obras ou com a justificação, né? Os reformadores também trabalharam em cima disso e eu acredito que eles aqui também acertaram, né? Não vai dar para nos aprofundarmos no tema, mas existem 4 pontos aqui que eu coloquei que podem resumir essa doutrina aqui da fé nesse aspecto da relação com as obras. Primeiro, gente, nós já lemos Efésios 2:8 aqui, é que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e isso é dom de Deus, não vem de vós, não por obras para que ninguém se glorie. Então, a fé, irmãos, é obra do Espírito Santo. Você só manifesta fé verdadeira em Jesus Cristo porque o Espírito transformou o seu coração, porque o Espírito lhe deu um coração
aquele coração que Deus prometeu ao povo. O coração de pedra foi retirado, de carne foi colocado, o Espírito vivificou os ossos lá do vale, que o profeta profetizou. Então há esse novo nascimento, é um dom de Deus que vem pelo Espírito. Então Deus lhe capacita a ter fé dele mesmo. Não vem de nós, é um dom de Deus. Isso é a coisa primordial para nós entendermos. Se nós temos fé hoje, se nós estamos crendo hoje, se nós acordamos hoje crendo em Jesus, não abandonamos a fé, é porque Deus um dia gerou essa fé em nós, e é porque Deus todo dia mantém essa fé em nós. Não há lugar para vanglória nem para nossas próprias obras. Segundo, fé, os reformadores trataram como um instrumento que se apropria da justificação. Então eles evitaram a linguagem de condição, como se fosse algo que estivesse condicionando Deus a alguma coisa. Então não seria mais somente pela graça. Então eles trataram fé como um instrumento. É o instrumento pelo qual o homem se apropria da justificação. E a linguagem aqui, gente, envolve sempre a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. São duas verdades bíblicas que nossa mente não consegue conceber juntas, mas que os autores bíblicos sempre tratam disso, e aparentemente sem nenhum problema. Há inúmeros textos na Bíblia em que Deus escolhe uma coisa, Deus gera a fé, Deus faz outras coisas, mas que o homem ainda é responsável por agir dentro dessa soberania de Deus. Vários textos. Eu me lembro de um que para mim é o que mais ilustra essa relação. Em Atos capítulo 27, Paulo está viajando de barco, né, e há uma tempestade, e o barco está para afundar, e Deus fala com Paulo e diz: não te preocupes, Paulo, você e todos os que estão com você sobreviverão, chegarão no destino, não se preocupe. E Paulo ouve isso, e eu acho que sei lá, se fosse a gente, né, ouvindo, então deixa o barco ir aí, Deus vai guiar o barco sozinho, a tempestade não vai, eu vou dormir. Mas Paulo, assim que ouve dizer que Deus vai mantê-lo vivo e vai entregá-lo vivo lá no ponto final, a primeira coisa que ele faz é chama todos os homens: olha, vamos trabalhar no barco, vissem as velas, peguem lá nos remos, senão nós vamos morrer. Se ninguém fizer nada, nós vamos morrer. E aí o pessoal começa a trabalhar, e Paulo chega: gente, parem de trabalhar, vamos comer, porque se não comermos, vamos morrer. Parece uma loucura isso, né? Paulo não acredita em Deus. Deus acabou de dizer que ele não vai morrer. Mas Deus é soberano, e nós ainda somos responsáveis pelas nossas ações. Se Paulo não fizesse nada, ele morreria, mas Deus estava agindo soberanamente por meio do que Paulo estava fazendo, como é conosco também. Então, com a fé é a mesma coisa. Deus gera essa fé em nós, é um dom de Deus, mas nós temos a responsabilidade de crer. E crer é um ato real nosso, é uma decisão real. Nós não somos como, digamos, marionetes, que não tem vida própria, que não tem responsabilidade. Deus é soberano, nós somos responsáveis. Deus é quem nos dá fé, nós somos responsáveis por crer. Não dá para entender muito bem, mas é verdade, é isso que a Bíblia diz. Então é dom de Deus, é graça de Deus, e isso anula as obras. Por mais que seja uma decisão real nossa, isso anula as obras. Terceiro, gente, é que fé é apenas recepção daquilo que Jesus fez. Costumo usar uma ilustração de um trabalho manual na lavoura, no campo, né? Quando você fecha a mão para pegar na enxada, digamos, você fecha a mão para trabalhar, para pegar no instrumento que trabalha a terra, e ali por meio da sua obra, do seu esforço, você vai plantar e cultivar. Mas fé não é uma mão fechada para pegar e trabalhar. Fé é uma mão aberta para receber apenas. Fé é só a manifestação de uma recepção daquilo que outro fez. Então, ao invés de eu pegar no instrumento de trabalho para cultivar o solo, eu recebo já tudo pronto das mãos do próprio Deus. E o quarto ponto é exatamente esse: fé é exatamente a ausência do trabalho pessoal para a salvação. É o que Paulo está querendo dizer com Abraão. Ele vai lá, vamos lá para Romanos 4,
estou acabando com isso, né, com essa verdade. Acabando assim, né? Não acabando com essa verdade. Vou acabar enquanto falo desta verdade. Então, é isso que ele está dizendo. Ao que trabalha, 4:4, versículo 4, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas o que não trabalha e crê que Deus justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Então, fé não é obra, fé é ausência de obra. Fé é exatamente quando eu digo: meu trabalho não vai resultar em nada, minhas obras, tudo que eu faço não vai dar em nada para minha justificação. Eu dependo da obra de outro, eu dependo de Cristo como mediador e da graça de Deus Pai. Fé não é obra, fé é ausência de obra, é ausência de trabalho, é só a mão aberta que recebe aquilo que Jesus Cristo já fez, e é dom de Deus. Nossa mão está fechada assim para Deus no tempo todo, mão de vaca. É o próprio Deus que abre nossa mão, mas nosso abrir também é responsabilidade nossa. Precisamos também estudar mais sobre isso, nos aprofundarmos nisso. Fica a dica aí para vocês. Eu vou encerrar, gente, lendo o texto do capítulo 5, passe aí para o capítulo 5, em que Paulo vai falar sobre os benefícios da justificação pela fé. O que foi que Cristo conquistou para nós, além da salvação, na prática das nossas vidas hoje? O que significa hoje eu dizer, qual é a minha diferença quando eu digo sou justificado? A partir do verso 1, Paulo escreve aí: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, a experiência, esperança. Não precisa nem explicar esse texto, mas só para pontuar, verso 1, nós somos justificados e por causa disso temos paz com Deus. Essa é a principal consequência da justificação. Nós éramos inimigos de Deus, os ímpios são inimigos de Deus. A gente pode tentar maquiar essa realidade, mas nós somos inimigos do Senhor se não estivermos debaixo da sua graça, da sua cruz e mediante a fé nele. Nós somos, nem todos são filhos de Deus, nem todos são amigos de Deus, nós somos inimigos de Deus. Nós somos filhos da ira e filhos do diabo quando não cremos. Essa é a linguagem bíblica, por mais pesada que seja. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que quando somos justificados, agora temos paz com Deus. Deus foi apaziguado, a ira dele foi aplacada no Filho, no unigênito, no Deus homem. E agora resta uma amizade com Deus, um relacionamento íntimo com Deus. Justificação é a declaração que nós podemos estar diante de Deus como amigos, como filhos de Deus, amados por Deus, tendo paz com o nosso Senhor. Tendo paz com o nosso Senhor. Nós não estamos mais em guerra contra Deus, nós temos paz. Nós vivemos com Ele em paz e viveremos para sempre. Aquele que é justificado pode dizer isso. Que coisa maravilhosa, né? Segundo ponto aí, verso 2: por intermédio de quem obtivemos igualmente o acesso. Se nós temos paz com Deus, nós não somos mais inimigos, então nós temos acesso. As fronteiras foram quebradas, as linhas inimigas de guerra foram desativadas. Nós temos paz, então nós temos acesso a Deus. Uma das doutrinas da reforma foi o livre acesso ao Senhor, o sacerdócio de todos os crentes. Nós não dependeríamos mais de um padre para fazermos a confissão, para que a confissão fosse a Cristo, para que ele orasse em nome da igreja, ou que só ele pudesse ler a Bíblia. Nós agora temos livre acesso às Escrituras, ao exame das Escrituras. Nós temos livre acesso ao Senhor. Todos os crentes aqui podem orar, podem adorar na presença de Deus. Não há mais uma espécie de um mediador aqui, porque Cristo é o mediador de nós todos. Cristo é o mediador de nós todos. Outro ponto: pela fé, verso 2 ainda, a esta graça na qual estamos firmes. Todo que é justificado, todo crente que é justificado, lembra, é um ponto pontual, eterno. Você foi justificado e ponto final.
então você está firme. Justificação é um solo firme, inabalável. Você não vai nem um dia da sua vida acordar desjustificado. Não existe isso. Nem um dia você vai acordar e ontem eu pequei tanto, Deus me desjustificou. Deus, a justiça que ele tinha acreditado, agora ele tirou da minha conta. Está zerada a conta lá. Não existe, gente. Justiça é para sempre. Por quê? Porque não importa o que você fez. Enquanto Jesus Cristo for justo, você será justo. E sabe quando Jesus vai deixar de ser justo? Nunca. Então, se é a justiça dele que conta, nós sempre seremos justos. Estamos firmes porque estamos na justiça de Cristo. E gloriamos na esperança da glória de Deus. E quando ele fala de esperança e de perseverança, aqui está algo importantíssimo para os nossos corações. Aqueles que são justificados sabem passar pelas provações, sabem passar com perseverança pelos momentos difíceis, pelas tribulações. É o que o texto está dizendo aqui. Nós que somos justificados passamos pelas tribulações porque estamos firmes, porque temos acesso a Deus, porque estamos em paz com Deus. Se eu estou em paz com Deus, as guerras espirituais desse mundo aqui, nós passamos por ela e passamos dizendo que Deus está ao nosso favor. Então, para quem é justo, para quem é crente, a tribulação produz perseverança, não desespero, não desistência, produz experiência. Nós crescemos nisso e produz esperança, porque nós fomos justificados. Quando nós estamos passando por momentos difíceis, tribulações, provações, como os puritanos chamavam, as noites escuras da alma, quando nós estamos passando por esses momentos, lembramos que somos justificados. E lembramos que Deus está em paz conosco. E se Deus está em paz conosco, as outras guerras já não valem tanto assim. Já foram superadas. Meu maior inimigo, o pecado, já foi derrotado. Temos então perseverança, experiência e esperança. Quero acabar com essa frase. Enquanto Jesus Cristo for justo, nós continuaremos justos. E Deus será para sempre glorificado. Vamos orar. Senhor, queremos te agradecer por tamanha obra de justificação. Pelo teu Filho, Senhor, imolado, crucificado, Senhor, mas ressurreto ao terceiro dia, que vive até hoje, que é nosso mediador vivo, Senhor, Deus e homem. Por isso podemos estar na tua presença. Obrigado por tamanha obra de justificação, Deus, executada por Jesus Cristo, motivada somente pela tua bondade, pela tua graça. E obrigado, Senhor, porque o Senhor gerou em nosso coração a resposta apropriada da fé. Sem ti, Senhor, nem isso poderíamos fazer. Que o Senhor receba toda a glória, Senhor, porque não há nenhuma para nós. Não ao nosso nome, Senhor, como diz o salmista, não a nós, mas só ao teu nome, Senhor, toda a glória, porque fomos justificados independentemente das obras. E cremos que enquanto o Senhor no céu estiver, enquanto o Senhor Jesus Cristo for santo e justo, nós também seremos, porque foi a sua justiça atribuída a nós. Que o Senhor nos mantenha apaziguados, que o Senhor nos mantenha com livre acesso, que o Senhor nos mantenha, Senhor, sendo teus amigos, passando pelas provações com firmeza, porque cremos que o Senhor nunca nos deixará. Nós oramos assim, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Amém.